Olá, caro aluno, um enorme prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o professor Regis Garcia e nós estamos na nossa aula de número 3 de Planejamento Tributário. Nós vamos ver na aula de hoje alguns regimes de tributação que são muito importantes e, claro, são regimes de tributação que fazem com que as empresas tenham determinados valores de tributos. Como o regime de tributação impacta diretamente no valor do tributo, é um assunto de muita importância. Vamos a um resumo da nossa aula. Primeiramente, nós vamos trabalhar com alguns aspectos da legislação, na prática do planejamento tributário e também vamos conhecer os regimes de tributação e as formas de não pagamento dos tributos. Lembrando, quando nós falamos aí de não pagamentos, nós estamos falando em situações que, segundo a legislação, nós podemos fazer opções que evitem que nós paguemos impostos de forma desnecessária. Além desse resumo, nós precisamos ver alguns outros aspectos relacionados à área tributária no que tange aos regimes tributários. Vejamos o contexto no qual isso se dá. Primeiramente, é um desafio comparar e analisar os regimes tributários. Muito importante que nós saibamos os aspectos da legislação e também que nós tenhamos, conjuntamente com a equipe de inteligência fiscal, o desafio de uma busca constante por formas legais de redução do impacto econômico. O impacto econômico, muito importante falarmos dele, porque justamente é por isso, como vocês estão vendo aí nesse contexto do regime tributário, que as empresas precisam estar atentas às questões relacionadas ao regime que deve se utilizar, qual regime optar, o que a legislação permite ou não em termos de opções de regimes tributários, porque algumas empresas acabam sendo obrigadas a optarem por força legal, por determinado regime. Todos esses aspectos impactam economicamente e financeiramente as empresas. Por isso que o planejamento tributário é tão importante, em especial quando falamos dos regimes tributários. Regimes tributários. Os regimes tributários são as formas pelas quais nós efetuamos os seguintes processos: a identificação dos fatos envolvendo a aplicação de tributos na operação da organização, a definição da base de cálculo para o recolhimento desses tributos, a alíquota a ser aplicada sobre essa base de cálculo e também o recolhimento que é feito desse tributo para os cofres públicos. Então, basicamente, nós temos a identificação do fato, o cálculo e o recolhimento do tributo. O regime tributário, ele interfere nesses processos, porque é o regime tributário que a legislação determina que vai definir a base de cálculo, os momentos de tributação, as hipóteses de incidência, as alíquotas a serem aplicadas. Então, muito importante que nós tenhamos consciência, que nós saibamos o que a legislação determina para cada tipo de regime tributário. Vejamos lá. Nós temos como um dos principais regimes tributários utilizados no Brasil o lucro real. O lucro real, ele compreende basicamente o cálculo do tributo envolvendo o lucro definitivamente calculado pela contabilidade, mas ajustados em termos de adições e exclusões sobre os valores que a legislação determina. Como vocês podem ver, adições, exclusões e compensações são feitas para se chegar ao lucro real. O lucro presumido também é um outro regime bastante importante. O Simples Nacional, que tem as suas próprias características, e também a receita bruta como base de cálculo para esses regimes tributários.
Então, vejam, o lucro real, ele vai trazer algumas características para a tributação da empresa, começando, claro, pelo aspecto de ajuste do lucro contábil. Então, o lucro contábil é apurado pela contabilidade e a legislação determina que alguns ajustes sejam feitos para que nós cheguemos ao lucro real e, com base nesse lucro real, nós façamos o cálculo tanto do imposto de renda como da contribuição social sobre o lucro líquido. Nós vamos conhecer alguns aspectos desse regime tributário, bem como dos demais que nós listamos, o lucro presumido, o Simples Nacional e também a função da receita bruta apurada pela organização como base de alguns tributos que nós também teremos que saber ao falarmos dos regimes tributários. Vejamos lá. Primeiramente, algumas questões que são importantes quando nós falamos dos regimes tributários e também a forma de aplicação desses regimes no contexto das empresas. Primeiramente, a questão do enquadramento, né? O enquadramento empresarial, ou seja, saber qual é o ramo de atividade da empresa, saber em que área ela atua é fundamental. Os regimes tributários disponíveis, possíveis, claro, a legislação que determina, mas cabe ao contador, ao profissional da contabilidade, cabe ao gestor da empresa, e isso envolve inclusive o gestor financeiro demais, porque há um impacto financeiro muito grande da carga tributária. É importante saber para se tomar a opção, fazer a escolha correta do regime a ser aplicado. E por último, é importante também se saber os impostos incidentes em cada um dos regimes tributários. É com base nesses conhecimentos, na resposta a essas 3 perguntas, que se faz o planejamento tributário de uma organização. Então, primeiramente, entender a empresa, segundo, entender os regimes possíveis e terceiro, o impacto por meio de tributos de cada um desses regimes. Esse é o grande desafio quando falamos de planejamento tributário nas organizações. Vamos em frente? A partir de 2018, quando nós falamos do Simples Nacional, né, a SN aqui é a abreviação de Simples Nacional, nós tivemos uma alteração de limite da receita bruta para 4,8 milhões no ano. O que isso significa? Que, primeiramente, para que a empresa possa fazer a opção pelo Simples Nacional, ela tem que estar dentro desse faturamento, 4,8 milhões no ano. Se nós considerarmos que o ano tem 12 meses, né? Então, nós temos aqui 4,8 dividido por 12. Então, nós temos 2 milhões e 4, né? Aproximadamente aqui. 2 milhões, 4 por mês. A partir de 2018, esse limite, né, foi alterado. Nós tínhamos 36 milhões no limite, 3,6 milhões no limite anterior, que dava 3 milhões por ano, né? E aí nós passamos agora para 4,8 milhões, né, anuais, né? Não ser instituição financeira é outro critério. Então, esses limites de faturamento, né, de 4 milhões, no caso, 4,8 milhões, no caso da Simples Nacional, ou até mesmo no limite anterior, que era de 3,8 milhões anual, né? Lembrando que esses são os valores anuais que nós estamos falando, né? Então, de 3,6 milhões 300 mil no ano, de 4,8 milhões 400 mil por ano, faturando dentro desse limite, eu posso fazer a opção pelo Simples Nacional. E o segundo aspecto que vocês também precisam considerar, nós precisamos considerar, é a questão de não ser instituição financeira, porque a lei não permite que instituições financeiras, por causa da vinculação ao sistema financeiro nacional, optem pelo Simples Nacional. Vamos ver a tabela ou os valores de tributos no caso do Simples Nacional. Então, nós temos as alíquotas, começando aqui na primeira faixa até 180 mil, 4%, lembrando que essa alíquota aqui é no caso de comércio, e terminando na sexta faixa,
né, que vai até o 4.800.000. Então nós começamos com 4% e no caso do comércio terminamos com 19%. Esse valor a deduzir, ele serve para retirar o efeito das alíquotas menores sobre as faixas anteriores de faturamento. E no caso da indústria, vamos ver, no caso da indústria, começa também com 180 mil, terminando aí com 4.800.000, a alíquota mínima de 4,5% e a alíquota máxima chega a 30% no caso da indústria. E por último, no caso de serviços ou prestação de serviço, começa com 6% e termina com 33%. As faixas aí são as mesmas para os três grupos. Tá certo? Então, se não for uma instituição financeira e se faturar até 4,8 milhões por ano, 400 mil por mês, a empresa pode optar pelo Simples Nacional. Cálculo do lucro real e também do lucro presumido. É importante nós sabermos diferenciar o lucro real do lucro presumido, porque são dois regimes tributários diferentes. A forma de cálculo, a base de cálculo, elas são diferentes. Inclusive, o tempo de apuração para o recolhimento do tributo são diferentes, quando eu tenho lucro real ou lucro presumido, como o regime tributário utilizado pela organização. Vamos conhecer um pouco mais sobre o regime tributário lucro real e também sobre o regime tributário lucro presumido. Primeiramente, vocês têm aí a apuração do lucro real como um exemplo. Essa planilha ela está trazendo na primeira linha a receita e a última linha o lucro real. Por que que nós temos esses dois extremos, a receita em um extremo e o lucro real no outro extremo? É porque o cálculo do lucro real, bem como a tributação sobre ele, se dá sobre a demonstração do resultado do exercício. Ela é a base para você determinar o lucro contábil e, a partir desse lucro contábil, efetuar as adições, exclusões e compensações que darão origem ao lucro tributável, ou lucro real nesse caso. A receita ela é a base para o cálculo do lucro contábil. Nós começamos a demonstração do resultado do exercício pela receita, e a última linha da demonstração do resultado do exercício é justamente o lucro líquido, que nós também conhecemos por lucro contábil. O gestor financeiro, ele vai, claro, analisar a rentabilidade da empresa com base no lucro contábil, porque afinal é o lucro apurado pela organização a partir das suas operações. Todavia, quando nós envolvemos cálculo de tributo, nós precisamos seguir a legislação tributária e, nesse caso, nós precisamos fazer os ajustes necessários para chegarmos ao lucro que a legislação determina, no caso, o lucro real que nós estamos falando. Voltemos à nossa planilha, vamos dar mais uma olhada nela. A primeira linha, como nós já falamos, é a receita, 3.247.698. Logo na sequência, nós temos o custo dos produtos vendidos, ou seja, quanto custaram os produtos vendidos por esses 3 milhões. Então, custaram aqui R$ 984.230. E as despesas operacionais que a empresa teve nesse mesmo período, claro que aqui está simplificado, né, está sintetizada a informação, de R$ 675.090. Isso nos permite apurar o lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Nesse caso aqui, R$ 1.588.378 seria o lucro apurado. Vejam que o lucro até aqui é o lucro contábil apurado, né? Nós temos a receita, depois nós tiramos o que custou essa receita, que é o custo dos produtos vendidos, e depois nós retiramos as despesas. Ou seja, é um processo normal de cálculo de lucro ou de cálculo de resultado que serve para qualquer empresa, para qualquer regime tributário. O que vai mudar a partir de então, é claro, as adições e as exclusões que são feitas sobre esse lucro contábil para nós chegarmos ao valor do lucro real. Voltemos à nossa planilha, vamos conhecer. Nós temos aqui nenhuma adição e nenhuma exclusão.
Ou seja, o que seriam adições? São aquelas despesas que fizeram parte da apuração do lucro contábil, mas que a legislação não permite, não são dedutíveis. No mesmo sentido, né, as exclusões se referem a receitas que não são tributadas, segundo a própria legislação. Nesse exemplo aqui, nós não temos nem adições e nem exclusões, por isso que o lucro ajustado é o mesmo e depois o lucro real também é o mesmo. Não há prejuízo a ser compensado nesse exemplo. Agora nós vamos ver o cálculo dos tributos já tomando como base o lucro real, como vocês podem ver nessa planilha. Antes de nós falarmos da planilha, porém, vamos entender o seguinte: a alíquota do imposto de renda, a alíquota da contribuição social é a mesma, mesmo que nós estejamos falando do regime de lucro real e, da mesma forma, do lucro presumido, tá bom? A alíquota não muda. O que vai mudar é a base de cálculo nesse caso. Voltemos à nossa planilha. Então, nós temos aí 1.588.000 de base de cálculo, o imposto de renda de 15%, aplicado sobre 1.588.000. O adicional do imposto de renda ocorre sempre que o lucro da empresa ultrapassa R$20 mil ao mês, né? Então, sobre todo o valor que ultrapassa R$20 mil ao mês, no caso R$240 mil no ano, né? Nós teríamos aí uma redução da base de cálculo e depois o cálculo adicional de 10%. Nesse exemplo aqui, se você pegar a memória de cálculo, nós temos o lucro base de 1.588.000 menos o limite de 20 mil por mês, nos dá a base de cálculo de 1.300.000, que vezes a alíquota de 10% dá os R$134 mil. E depois a aplicação da contribuição social de 9% sobre o lucro. É essa a forma pela qual, então, nós calculamos o imposto de renda e a contribuição social pelo regime de lucro real. Já o lucro presumido, ele basicamente tem a seguinte diferença, né? O lucro, ele é estimado, presumido. Com base no faturamento, nós aplicamos um percentual que a legislação determina como lucro presumido e sobre esse lucro presumido nós aplicamos os mesmos percentuais que nós acabamos de demonstrar no lucro real. Vejamos como fica isso na prática. Então está aí, no caso de uma empresa cuja presunção de lucro seja de 8%, sobre a receita bruta aplicamos os 8% e encontramos a base de cálculo do lucro presumido. E o mesmo acontecendo aqui no caso da contribuição social. Para a contribuição social, a presunção de lucro é de 12%. Sobre esse valor, nós aplicamos a contribuição social no caso, né? Então, nós temos aí a situação de cálculo do lucro presumido baseado sempre na premissa de que, diferentemente do lucro real, que eu parto do lucro contábil, adiciono, excluo e chego no lucro que é a base de cálculo do imposto, aqui no presumido não. Nós, sobre a receita, aplicamos uma presunção de lucro e sobre isso fazemos os cálculos. O cálculo, como vocês podem ver aí nessa planilha, é o mesmo feito no caso do lucro real. Aplicamos a alíquota do imposto de 15%, também calculamos o adicional de 10% e calculamos a contribuição social, só que nesse caso sempre sobre o lucro apurado, tá bom? Então essa é a forma de cálculo do imposto, tanto no caso do lucro real como no lucro presumido. O que muda é a metodologia da determinação da base de cálculo. Análise envolvendo elisão fiscal. Antes de falarmos sobre elisão fiscal, é importante, né, diferenciarmos elisão de sonegação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A sonegação é um ato ilegal, ilícito que as empresas fazem ao esconderem faturamento, ao manipularem os dados para o cálculo dos impostos. Isso é ilegal, isso, no caso, contraria a legislação, tanto a tributária como a legislação penal, a legislação civil, né, a legislação comercial. Todas as legislações trabalham sempre partindo do pressuposto que a organização ela está oferecendo para fins de cálculo dos tributos o real faturamento, né, a real operação dela. Então, elisão não é sonegação.
elisão, né? Ela é uma forma legal, com base naquilo que a própria legislação permite, que nos leva a efetuar a redução do tributo, aproveitando-se, claro, de uma possibilidade que a própria legislação nos dá. Por isso é legal a elisão, diferentemente do que ocorre no caso da sonegação. Tá certo? Vamos conhecer mais sobre esse aspecto. Para nós calcularmos, por exemplo, fazermos aqui uma simulação de cálculo envolvendo a elisão, nós podemos partir do pressuposto aqui de que nós temos uma empresa com uma receita bruta projetada. Então aqui nós estamos fazendo uma projeção para saber se vale ou não a pena tomarmos alguma decisão que nos permita a redução de tributos de forma legal. Isso se chama elisão fiscal. Então a receita bruta projetada aqui é de 12.640.000. É importante nós reconhecermos que o planejamento tributário, como o próprio nome sugere, né, ele vem antes, ou seja, eu estou partindo do pressuposto que a receita que irá ocorrer é essa, de 12 milhões de reais. Eu preciso, né, saber com antecedência o impacto do tributo para que eu tome a decisão, por exemplo, de qual regime tributário eu irei me utilizar, ou sabermos também se há alguma forma de redução dos tributos seguindo a própria legislação tributária. Se eu não tomar essa decisão com antecedência, o que ocorre? Eu vou perder uma oportunidade, muitas vezes, de me beneficiar de uma possibilidade que a própria legislação me dá. Tá certo? Por isso que aqui a receita ela é projetada. Voltemos à nossa planilha. A segunda linha traz os custos e despesas. Os custos e despesas, claro, oriundos dos gastos que a empresa teve para obter essa receita de 12 milhões. Então a empresa, nesse caso aqui, ela teve custos e despesas de aproximadamente 5 milhões, né? 4.980.000. Temos ainda a depreciação, separada aqui das despesas. A depreciação é a perda de valor que um bem, um ativo tem. Aqui ele está no total de 1.220.000. E o patrimônio líquido dessa empresa é de 31.700.000. E outra informação para analisarmos aqui a possibilidade de termos um benefício fiscal é o dado da TJLP, taxa de juros de longo prazo, determinada aqui pela própria gestão financeira do país, né? Que está em 11,25. Não é a taxa atual, mas é uma taxa didática aqui utilizada para os nossos cálculos. Para a gente analisar o impacto dos tributos, a primeira pergunta sempre é essa, né? Qual regime eu preciso optar ou eu posso optar? Lembrando que às vezes eu posso e às vezes não posso optar por determinado regime. Então, vejamos aí as questões que nós fazemos. Primeiro, qual regime tributário? Eu posso optar pelo Simples Nacional? Nesse exemplo aqui, a YSK, que é a empresa que nós estamos usando no nosso exemplo, ela não poderá optar pelo Simples Nacional, tá certo? Restando apenas porque ela está faturando 12 milhões, lembrando que o Simples Nacional é de 4.800.000, o limite anual. Aí restando o lucro real ou o lucro presumido, né? Como que nós fazemos para optar por um e por outro? Imaginem que o senhor Acácio Hipólito, ele é o gestor dessa empresa e ele quer saber se ele vai optar, portanto, pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Então aqui está a receita. Sempre importante lembrar, né? Essa receita ela está sendo projetada, é como se o gestor da empresa estivesse tentando ver a opção antes da realização dessa receita. Voltemos. Então, a receita bruta de 12.640.000, com custo de 4.880.000, com depreciação de 1.220.000, o lucro antes do imposto de renda é de 6.440.000. Com base nisso é que nós determinamos a base de cálculo, né? O imposto sobre os juros de capital próprio é uma boa opção para nós calcularmos o benefício fiscal possível, né? É uma elisão fiscal, por quê? Porque a legislação permite
que nós remuneremos o acionista, o sócio no caso, pelo capital que ele investiu na empresa, como se fosse um retorno financeiro por ele estar disponibilizando esse capital para a empresa. Só que existem regras, vejamos quais são essas regras. Nós temos um limite de 50% do lucro líquido do exercício, depois de deduzida a contribuição social sobre o lucro líquido, ou o segundo limite, 50% do somatório dos lucros acumulados e reservas de lucro, sem computar o resultado do exercício. Então, nesse caso, o juro sobre o capital próprio, ele tem como base a TJLP, por isso que nós tivemos essa informação nos dados iniciais, e é deduzido da apuração do imposto de renda. Esses são os dois limites. Se eu estiver dentro desse limite, não há problema, eu posso efetuar o cálculo dos juros, reduzindo o lucro e, por sua vez, reduzindo também o imposto. Vamos ver o impacto desses valores em um cálculo projetado. Então, o lucro de R$ 6.440.000, que foi apurado da empresa, contribuição social de 9%, lucro antes do imposto de renda, portanto, de R$ 5.860.000. Se nós olharmos aqui o limite, o lucro antes do imposto de renda, 50% dele dá 2.930.000, e o segundo limite, no caso está abaixo do limite, que seria de 5.800.000, eu posso calcular a remuneração sobre o juro sobre o capital próprio. Nesse caso, a taxa de juros era de 11,25, sobre o patrimônio líquido 11,25, dá 3.500.000. São esses os limites da lei, O que eu faço aqui, Eu vou optar, lógico, pelo de maior benefício. Se você olhar o lucro projetado de 6.440.000, o valor do imposto de renda, o valor do imposto de renda mais o adicional dá 694.000, contribuição social de R$ 579.000, total de imposto, nesse caso, sem a TJLP, sem o juros sobre o capital próprio, é de R$ 1.274.000. Aliás, com os juros sobre o capital próprio é de R$ 1.274.000. O lucro presumido, no caso, ele deu 365.000 de imposto. A forma de cálculo nós já vimos anteriormente, olha aqui, a mesma aplicação de alíquota sobre a base de cálculo, para o lucro presumido a mesma coisa, Deu 365.000. Se você comparar 1.274.000 do lucro real e comparado com 365 do lucro presumido, a opção, sem dúvida nenhuma, vai ser pelo lucro presumido. Aqui o mais importante é a escolha do regime, O cálculo segue o mesmo padrão que a gente utiliza sempre aplicando sobre a base de cálculo a alíquota de 15% do imposto de renda, 9% da contribuição social sobre o lucro líquido. E claro, o imposto de renda, sobre o valor que exceder R$ 20.000 por mês, eu aplico o adicional de 10%. Vejam que eu, comparando, eu vou optar pelo melhor regime. E isso é importante, isso constitui processo de planejamento tributário. Vamos resolver uma situação, problema, baseado numa empresa, a YSK, Indústria e Comércio. Importante nós colocarmos em prática os conhecimentos que nós vemos na teoria, os conceitos teóricos. Para isso, nós vamos solucionar a nossa SP. Vejamos lá. O Acácio Hipólito, empresário que atua no ramo de indústria e comércio, a empresa dele é YSK Indústria. Ele se pauta na produção e comercialização de calibradores de pneus, tacógrafos, discos de diagrama e climatizadores, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Essa é a situação, problema 1. A empresa cresceu, o senhor Acácio, e ele precisa analisar uma forma de minimizar os impactos do tributo. Por isso, ele criou uma área chamada de inteligência fiscal na empresa para tentar ajudá-lo a resolver os problemas. As questões que a empresa faz são essas. A empresa tem, nos últimos 12 meses, um faturamento acumulado de 3.247.000, com custo de 984.000, com despesas de 675.000, e os sócios retiraram 480.000 dos lucros gerados. Qual o melhor regime tributário para a YSK? Então vamos analisar as possibilidades de regimes tributários, sempre respeitando, claro, as limitações e as orientações da legislação tributária.
Vamos aos cálculos. Primeiro passo, o enquadramento. Como a empresa ela está com faturamento abaixo de 4.800.000, né, 3.600.000, é o limite que o Simples tinha até o ano anterior, o ano atual já é de 4.800.000. Tanto faz, tanto sobre os 3.600.000 como os 4.800.000, o faturamento da empresa é de 3.200.000, né, 3.200.000 está abaixo, ela poderia sim optar pelo Simples Nacional, pelo real ou pelo presumido. 3 seriam as opções. Vamos aos cálculos para saber qual compensaria mais para a organização. Vejamos lá. A receita de 3.200.000 menos o custo dos produtos vendidos, as despesas, dá um lucro de 1.588.000. Como é o lucro real aqui, nós teríamos adições e exclusões, não há. O mesmo lucro apurado é o lucro real. E aqui nós calculamos, né, o imposto de renda, 15% sobre 1.588.000, o adicional de 10% sobre o que passar de 20.000 ao mês. Então, na tabela abaixo você tem aí o lucro real menos 240.000, que seriam 20.000 vezes 12 meses. A base de cálculo, 10% do imposto adicional, 134.000 é o valor do adicional. E a contribuição social de 142.000 reais. Isso é o lucro real. Já o lucro presumido, lembrando que o lucro presumido ele é a aplicação de um percentual presumido pela própria legislação sobre a receita. Então a receita de 3.200.000, para o imposto de renda, o lucro presumido é de 8%, vezes a alíquota, né? Base de cálculo, 259.000 seria a base de cálculo, e a contribuição social aqui, nesse caso dessa empresa, de 12%. Seria o lucro presumido de 389.000. Sobre esses valores, para o imposto de renda 259.000, nós aplicamos os 15% e os 10% de adicional do imposto de renda, e o mesmo, no caso, a base de cálculo da contribuição social de 389.000, nós aplicamos a alíquota de 9%. O Simples Nacional, como ela é uma empresa industrial, lá na legislação do Simples Nacional, ela terá que optar pelo anexo 2. Anexo 2 é a tabela que o Simples Nacional apresenta para o caso de indústrias. E ele começa em 4,5% e vai até 30%. No caso do faturamento da empresa, vamos ver o enquadramento. 3.200.000, né? Então nós temos aqui entre 1.800.000 e 3.600.000, 14,7%. Sobre a receita bruta, basta aplicarmos os 14,7%. Nós pagaríamos via DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, R$447.000. Como resolver, então? Comparando os regimes, né? Lucro real deu 516, o presumido 76 e o Simples Nacional 447. Qual regime optar? Nesse caso, né, o lucro presumido seria a melhor opção para a empresa. Na sequência, o senhor Hipólito, ele queria analisar se vale a pena, né, fazer a escolha pelo regime tributário utilizando o que ele pode deduzir referente às suas retiradas, né? Então está aqui o seu desafio, é conhecer, compreender e aplicar os aspectos sobre elisão fiscal. Como nós vimos aqui, sempre nós estamos baseados na diferença entre elisão e evasão, né? Evasão ou sonegação é ilegal, enquanto que a elisão, ela é legal. Vamos a um exemplo aqui, né? Análise, o lucro real, ele é de 1.274.000 e o lucro presumido é de 365.000, o imposto de renda baseado aí na empresa YSK. Claro que nesse caso o lucro presumido ainda seria a melhor opção para a empresa. O que fica aqui nesse cálculo que nós apresentamos, na verdade o mais importante não é nem o cálculo, né? O cálculo ele é importante, é necessário, mas para vocês que são gestores financeiros, para você aluno que será um gestor financeiro, é mais importante a análise. Saber por que nós fazemos os cálculos em cada um dos regimes para que nós cheguemos ao impacto financeiro que esse
imposto tem sobre a atividade empresarial, nesse caso, sobre os próprios fluxos de caixa da organização. E com base nos cálculos, nós chegamos à decisão mais adequada, ou seja, optar pelo regime que causa menor impacto financeiro na situação da organização, tá certo? Quando nós comparamos os regimes, nós temos condições de tomar a melhor decisão. E claro, sempre lembrando que o regime tributário que você opta te traz algumas limitações, e essas limitações precisam ser respeitadas sempre, né? Nós não podemos aí pensar em tomar qualquer decisão e depois infringir um aspecto legal que nos trará problema. Vamos ver na nossa planilha aí de novo, ó. 1.274 pelo lucro real versus 365 mil, nós temos aí basicamente 900 mil de diferença entre um regime e outro. Por isso a necessidade de conhecermos os regimes. Os cálculos a gente pode até colocar numa planilha, o próprio sistema faz. A análise não, a análise nós precisamos do profissional. Combinado? Nós temos agora um momento de interação, vamos dar uns minutinhos para recebermos dúvidas, para você refletir sobre isso que nós acabamos de falar, voltar à situação, problema como ela foi resolvida, voltar aos exemplos que nós tivemos e, claro, refletir um pouco sobre como aplicar esse aspecto na sua vida profissional. Um minutinho, nós já voltamos. Muito bem. O aspecto da diferença entre elisão e sonegação ou evasão é principalmente a questão da legalidade, ou seja,
muito importante nós respeitarmos a questão legal sempre quando nós estamos falando desses dois processos. Incidência do ICMS, PIS e COFINS. São 3 tributos que se aplicam sobre as atividades comerciais, industriais e alguns serviços, como por exemplo da energia elétrica, fornecimento de energia elétrica, fornecimento de transporte, logística. Então nós temos a incidência do ICMS sobre esses serviços também. Mas, de uma forma geral, o ICMS é imposto sobre a atividade comercial, a movimentação de mercadorias. E serviços, o S vem de serviços, desses serviços específicos que são tributados. Esses tributos, ou esses impostos, ICMS, PIS e COFINS, eles possuem incidência sobre o valor de operação, ou seja, o valor de receita das empresas, sendo que eles possuem algumas características importantes quando nós falamos aí de planejamento tributário. Por quê? Porque a depender da opção do regime tributário que você faz, por exemplo, o PIS e o COFINS, ou a COFINS, porque é uma contribuição, eles podem ser calculados com base no regime cumulativo ou não cumulativo. O ICMS é sempre pelo regime não cumulativo, mas o PIS e a COFINS dependem do regime tributário que você está optando. Mas esses detalhes, eles são importantes, claro, porque impactam no valor dos tributos, mas são detalhes fiscais. O mais importante aqui é nós compreendermos o impacto que esses 3 tributos têm sobre a realidade financeira das entidades, financeira e tributária nesse caso. Vamos em frente. Vamos imaginar que uma empresa ela tenha uma receita projetada de R$ 14.536.000. Uma receita anual, né, de R$ 14.536.000. Vamos imaginar que sobre essa receita projetada houve descontos concedidos a clientes, descontos incondicionais, como nós chamamos, de R$ 622.000. E também houve ou haverá, já que nós estamos falando de projeção, uma média de cancelamento de vendas de R$ 284.000. Então, a base de cálculo do ICMS será de R$ 13.628.480. Por que essa base de cálculo? Porque a base de cálculo do ICMS ele é a receita que a empresa obteve, a sua receita bruta, menos as deduções sobre essa receita bruta, que seriam, nesse caso, os cancelamentos, as devoluções e os abatimentos e descontos que nós demos aos clientes. Nós pagamos o tributo, portanto, sobre a receita líquida. Nesse exemplo aqui, a receita líquida desses descontos. Isso dá origem à base de cálculo do ICMS. Depois que nós encontramos a base de cálculo do ICMS, nós passamos, então, a aplicar a alíquota do ICMS sobre essa base de cálculo. Vejamos lá. O ICMS, nesse caso, a base de cálculo é de R$ 13.628.480. De onde saiu esse valor? Vamos lembrar. R$ 13.628, derivado da receita bruta de R$ 14.536, menos os descontos concedidos de R$ 622.800 e menos os cancelamentos de R$ 284.000. É essa base de cálculo aqui, de 13.628, que está na planilha de cálculo do tributo. Opa! Temos aqui um cálculo do tributo, 13.628. Agora sim, nosso risquinho vermelho voltou ao lugar dele. Os impostos devidos pelo lucro real, no caso, imposto sobre as vendas, 18%, que é o ICMS, né? 18% sobre os 13.628, 2.500.453. E os impostos sobre as vendas, 1 milhão, 7,6% da COFINS, e aqui o ICMS 18%,
e o PIS de 1,65%. Ou seja, nesse caso aqui, pelo lucro real, essas seriam as alíquotas do ICMS, PIS e COFINS. O lucro presumido já tem um outro percentual de tributo. O ICMS não muda, 18%, mesmo valor inclusive. Agora a COFINS passa a ser de 3% e o PIS 0,65%. Por que nós temos essa diferença de um sistema para outro? Nós temos essa diferença justamente porque, pelo lucro real, o regime de cálculo do PIS e da COFINS é pelo regime não cumulativo, enquanto que pelo regime do lucro presumido, quando nós optamos pelo regime do lucro presumido, o regime passa a ser cumulativo. E aí o percentual é menor, todavia não há possibilidade de recuperação do tributo que houve no processo anterior, no processo de compra. Tá certo? Então, o cálculo envolve essa diferença entre o regime tributário pelo lucro real e pelo regime tributário pelo lucro presumido. A alíquota do ICMS não muda, por quê? Porque a alíquota do ICMS, não importa qual regime, nós temos a alteração do valor apenas da COFINS e do PIS. Lembrando que a COFINS é porque ela é uma contribuição, né? O pessoal estranha às vezes a gente falar a COFINS, mas é porque ela é uma contribuição. E PIS é o PIS porque ele é o imposto, tá certo? É um programa de integração social, que é calculado também sobre a receita. E o impacto desses tributos, baseado nessas alíquotas, vejamos lá. Veja que quando nós temos o crédito, a possibilidade de crédito, então nós temos aqui sobre as compras de 5.790.400, nós temos a possibilidade de recuperar 18%, por isso que é o regime não cumulativo, e aqui a COFINS, né, de 7,6% pelo regime não cumulativo e o mesmo do PIS. Quando eu recupero esses valores serão deduzidos dos valores a recolher, que nós vimos aqui na planilha anterior, né? Esses valores aqui são a recolher, então a recolher, enquanto que esses valores que a gente apresentou seriam a recuperar. Devido ao regime não cumulativo, então eu tenho a possibilidade de recuperar os impostos sobre a compra. Essa é a diferença pelo regime não cumulativo e cumulativo. No cumulativo eu apenas aplico a alíquota e faço o recolhimento. Eu não tenho direito ao crédito derivado da etapa anterior, tá certo? Pelo lucro real, regime não cumulativo. Pelo lucro presumido, aí é o regime cumulativo, tá bom? Aspecto fiscal do ágil na aquisição de investimentos. Acho que antes de mais nada é importante nós lembrarmos que quando você adquire um investimento em uma determinada organização, uma participação societária, por exemplo, numa outra empresa, nós podemos ter basicamente 3 situações. Quando você adquire um percentual de um determinado patrimônio, imaginemos aqui, para ficar fácil a nossa compreensão, um patrimônio líquido de uma empresa que eu estou investindo de R$100 mil. Sobre esse valor de R$100 mil, se eu estiver comprando metade, 50% dessa empresa, a primeira situação é eu pagar exatamente o valor proporcional ao patrimônio líquido da investida. Então, R$100 mil, se eu estou comprando 50%, eu pagaria R$50 mil. A segunda situação é quando eu tenho o que nós denominamos de deságio. Ou seja, R$100 mil de patrimônio líquido, vezes 50% continua dando R$50 mil. Todavia, eu pago por essa aquisição um valor menor do que R$50 mil. A essa proporção, a esse valor menor, nós denominamos de deságio. E a terceira situação é quando nós, também, sobre um patrimônio de 100 mil, pagamos 50%, metade dele, o valor continua sendo de 50 mil, todavia nós pagamos mais do que 50 mil. Nesse caso, nós estamos tendo um ágio. São essas as 3 situações. No caso do impacto fiscal que nós estamos avaliando agora,
é o tratamento do ágio. Qual é o impacto tributário do ágio nos cálculos dos tributos? Vejamos lá. O ágio ele representa, portanto, o valor pago superior. Então veja que o ágio deriva de um pagamento superior ao valor patrimonial da entidade na qual eu estou investindo. O ágio ele só pode existir, ou seja, se eu estou pagando um valor maior do que o previsto, eu preciso justificar, né, principalmente para a Assembleia de Acionistas da empresa, o motivo pelo qual eu estou fazendo aquele pagamento adicional. Se a empresa avalia 50 mil, por que eu estou pagando, por exemplo, 60 mil? Né? Essa justificativa, claro, ela pode se dar em vários, ela pode gerar várias justificativas, né? Uma delas é a possibilidade, já no caso estimada, de resultados futuros. Então, espera-se que a empresa tenha resultados futuros positivos, eu antecipo o impacto desses resultados futuros na aquisição. Então, se eu compraria por 50, mas eu espero que a empresa tenha um resultado positivo de, por exemplo, mais 20 mil, eu estou comprando a metade, eu posso pagar 60 mil. Né? Por quê? Porque quando a empresa realizar esse resultado, tudo fica normal. E claro que esse ágio ele vai sendo amortizado à medida que esses resultados esperados forem acontecendo. Vejam que se o ágio ele é justificado, se eu preciso justificar o ágio, eu tenho condições de acompanhar a sua evolução a partir do momento que eu vou acompanhando o motivo, né, pelo qual ele foi gerado. Eu tenho expectativa de resultado de 20 mil reais. Opa, eu já... adicional, né? Eu já tive um resultado de 5 mil, eu já realizo 5 mil em relação aos 20 mil esperados, isso proporcionalmente representa 25%, é como se eu amortizasse lá os 25% do meu ágio. Mas vamos ver como isso acontece na prática, vejamos lá. A empresa NKL, ela está adquirindo uma participação de uma outra empresa. Então aqui, o valor contábil da empresa NKL é de 10, os ativos tangíveis é de 10 milhões, só que o valor de mercado desses ativos é de 13 milhões. Veja, eu tenho aqui uma diferença, né? A empresa vale mais no mercado do que ela está registrada. E eu tenho ativos intangíveis, cujo valor de mercado aqui é de 2 milhões. Então vamos imaginar que a empresa tem um goodwill, que a gente fala, né? Um valor de fundo de comércio muito bom, nesse caso aqui de 2 milhões. O valor total da empresa, com base nessa avaliação, é de 15 milhões de reais, tá certo? É essa a base de valor de mercado que a gente tem para comparar com o valor contábil, que é o valor que está registrado, e tomar as decisões sobre ágio ou deságio, tá certo? Vejamos lá. A YSK, ela optou pela apuração dos tributos, pelo lucro presumido. Então, os resultados projetados que ela tem são os seguintes: 16.720.000, os custos e despesas 6.101.000, o patrimônio líquido dela é de 34 milhões, ela tem possibilidades de deduções de 3.619.000 e ela tem ainda depreciação de 2.990.000, tá certo? Então, 2.990.000 reais no caso de possibilidades de deduções da sua base de cálculo. Como calcular, né, esses resultados e analisar a questão aí da amortização do ágio? Vejamos lá. Primeira natureza da operação, a empresa NKL está comprando a empresa YSK. A legislação determina que o ágio nas demonstrações para fins de apuração real, do lucro real, então ela trata de como evidenciar esse ágio. Nesse caso, eu evidencio o ágio na demonstração financeira balanço patrimonial. É assim que ele é evidenciado. Então eu teria o investimento, então vamos colocar aqui um exemplo, né? Investimento, e logo abaixo eu tenho aqui o ágio. O ágio é o valor pago acima do valor de mercado, é assim que nós evidenciamos segundo o que determina a Lei 9.532 de 97. Por que é importante nós
sabermos a questão de como esse ágio é evidenciado, é porque a informação que está na demonstração financeira é a informação que os investidores, que os interessados na informação contábil da empresa terão. Por isso que a correção, a clareza, a estruturação dessa informação são muito importantes. Vejamos lá. Lá no ativo não circulante da empresa, então lembrando que o ativo é a parte do balanço patrimonial que contempla bens e direitos. Sendo assim, o investimento é um direito que a empresa tem, é um bem que ela pode comercializar, melhor dizendo, né, sobre a outra empresa. Então, ela pertence ao grupo não circulante, pela característica do investimento ser permanente. Aqui está o investimento, por exemplo, de R$120 mil, o saldo dele, derivado de 110 mil que foi pago pela empresa XYZ e o ágio de R$10 mil. A soma dos dois dá um investimento de R$120 mil. Segundo o que determina a legislação, é assim que eu preciso evidenciar quando há existência de ágio na aquisição de um investimento. Amortização do ágio na aquisição de investimentos. Quando eu pago ágio na aquisição de um determinado investimento, quando eu participo de uma sociedade por meio da aquisição de participação societária, e eu estou pagando o valor acima do valor contábil da empresa que eu estou comprando, eu preciso evidenciar esse valor no primeiro momento, mas eu preciso, sobretudo, saber como amortizar o impacto desse ágio à medida com que o elemento que justificou a existência desse ágio vá acontecendo. É isso que determina a legislação. Eu vou, no caso, utilizando-me da realização daquele, por exemplo, resultado futuro esperado para amortizar o ágio que eu estou demonstrando na minha demonstração, no caso, no meu balanço patrimonial. Essa lógica de amortização do ágio de acordo com o que está acontecendo na empresa investida faz com que eu tenha o meu investimento corretamente avaliado, tá certo? Sempre corretamente avaliado para fins de evidenciação perante os meus acionistas e os usuários da informação contábil. Vamos ver algumas informações sobre esse aspecto. O que a legislação, que trata dessa questão é a Lei 12.973 de 2014. No artigo, vocês podem ver aí. Pessoa jurídica que absorver patrimônio de outro, ou seja, que estiver adquirindo uma participação numa outra empresa, em virtude de incorporar essa empresa, de se fundir com essa empresa, ou de cindir, ou a empresa está sendo cindida e você adquirindo uma parcela dela, na qual se detinha a participação societária com ágio por rentabilidade futura. Esse ágio por rentabilidade futura nós denominamos de goodwill, decorrente da aquisição de participação societária entre partes não dependentes. Então, participação societária entre partes não dependentes é quando eu, enquanto empresa, adquiro uma outra empresa sem nenhuma relação de dependência. Eu basicamente sou investidor, a outra empresa é investida, numa livre negociação, cujo patrimônio da investida também tem um valor de mercado livre de qualquer interferência ou intervenção minha enquanto investidor. Então, esse tipo de investimento, ele exige o reconhecimento do ágio de uma forma de acordo com a legislação e também a amortização desse ágio da mesma forma. Vejamos lá o que determina a legislação nesse sentido. Esse ágio, apurado segundo o que determina o inciso 3º do capítulo do artigo 20, do caput, do artigo 20, da Lei 1598, Decreto-Lei, na verdade, de 77, diz o seguinte: ela poderá excluir para fins de apuração do lucro real, veja, poderá excluir para fins de apuração do lucro real,
nos períodos de apuração subsequente, o quê? O saldo do ágio. Então, eu posso deduzir da base de cálculo do imposto de renda o saldo do ágio. Em qual razão? Razão de 1/60. São 5 anos, né? 5 vezes 12, 60. Então, 1/60 a cada mês de lucro ou resultado apurado. Então, a gente tem aí a possibilidade de fazer a compensação, nesse caso a exclusão da base de cálculo do valor do ágio, que, claro, impacta na base de cálculo e, consequentemente, no valor do tributo. Tá certo? Vejamos lá. Amortização do ágio, vamos colocar em prática aqui, né, para podermos entender o conceito. Então, determinar os valores a serem amortizados é o primeiro passo. Então, vamos imaginar que o valor contábil patrimonial da empresa investida seria a soma dos ativos tangíveis mais possíveis ativos intangíveis, totaliza aqui 10 milhões de reais. Vejam que eu tenho 0 de ativo intangível na contabilidade e eu tenho 10 milhões de ativo tangível na contabilidade. Vale a pena aqui destacarmos, né, que intangível seriam ativos que não possuem forma física, mas que possuem valor. O segundo passo aqui, a partir do momento que eu tenho o valor patrimonial, eu calculo o valor de mercado. Qual é o valor de mercado da empresa investida? Então, calcular o valor de mercado é a soma dos ativos tangíveis corrigidos a valor de mercado, mais os ativos intangíveis corrigidos a valor de mercado. Da empresa aqui em questão, do nosso exemplo, nós temos 13 milhões, nesse exemplo, como ativos tangíveis corrigidos, e nós temos 2 milhões como ativos intangíveis corrigidos. A soma de 13 mais 2 dá 15 milhões. Esse aqui é o valor de mercado da empresa na qual eu estou investindo, 15 milhões. Vejam bem, se o valor de mercado é de 15 milhões e o valor contábil é de 10 milhões, apenas demonstrando que o valor contábil saiu daqui, tudo bem? 10 milhões. Nós temos uma diferença, um ágio de 5 milhões, ou seja, eu estou pagando 5 milhões a mais, sobre 5 milhões a mais o meu investimento, o meu percentual de investimento, porque a empresa tem esses valores de mercado que não estão reconhecidos pela contabilidade, que é a base para o cálculo da minha participação. Qual é o impacto disso? Vejam lá. Então, nós determinamos os valores a serem amortizados anualmente, de acordo com a Lei 9.532 de 97, no seu artigo 7º, que diz que esse ágio que eu estou pagando por ocasião da aquisição, ele deverá ser amortizado no percentual de 1/60 meses, né? Ou seja, ele deverá ocorrer em 5 anos, o que corresponde a uma amortização proporcional de 20% ao ano, né? Em 5 anos, 20% ao ano, eu tenho aí o ágio zerado na minha demonstração, tá certo? Então essa é a regra, 1/60 para o ágio que eu paguei na aquisição do investimento. Ágio, diferença entre o valor de mercado e o valor patrimonial da empresa na qual eu estou investindo. A solução da nossa situação problema, ela envolve o investimento na empresa YSK, Indústria e Comércio. Se envolve aí um investimento, eu preciso avaliar as 3 situações que nós conhecemos, né? Primeiro, esse investimento gerou uma aquisição, valor de desembolso, de desencaixe pela empresa que está adquirindo, igual ao valor patrimonial, ao valor contábil, ou esse valor que a empresa está gastando, investindo na investida, ele foi menor do que o valor patrimonial
da investida, ou o valor que eu estou, enquanto investidor, desembolsando para a aquisição da investida é maior do que o valor patrimonial. Então são as três possibilidades que eu tenho. Pagar o mesmo valor patrimonial, pagar abaixo do valor patrimonial ou pagar acima do valor patrimonial. Quando eu pago abaixo do valor patrimonial, eu estou diante de um deságio. Quando eu pago acima do valor patrimonial, eu estou diante de um ágio. E aí a legislação tem o tratamento específico para cada uma dessas situações. Vejamos a nossa situação problema, portanto. Vamos imaginar que após um determinado investimento, vamos imaginar aqui, vamos considerar que o investimento que foi feito na empresa gerou um ágio, um determinado valor, e que depois de 12 meses contados a partir desse investimento, a empresa, né, que eu estou avaliando aqui, anteriormente foi pelo lucro presumido, então vamos imaginar que a empresa optou pelo lucro presumido anteriormente, a equipe de inteligência fiscal, ela quer, claro, confirmar, será que ainda é justificável eu manter o regime pelo sistema de lucro presumido, ou é melhor eu alterar o meu regime, passando aí para o regime de lucro real, por exemplo, né? Então essa avaliação, ela é feita pela equipe de inteligência fiscal da empresa. Para tomar a decisão, nós precisamos recorrer aos dados oriundos da operação, né? Os dados derivados da operação da empresa. Nesse caso aqui, a empresa tem uma receita projetada de R$ 14.536.000 reais. Ela tem custos e despesas na ordem de R$ 5.403.000 reais. E ainda conta com uma depreciação no valor de R$ 1.220.000 reais. O patrimônio líquido dessa empresa é de R$ 34.344.950 reais. Vamos imaginar que a empresa tenha desconto concedido de R$ 622.800 reais, que houve um cancelamento de vendas de R$ 284.720, a alíquota do ICMS é de 18% e a empresa teve de compra R$ 5.790.000. Então, essa situação, problema, envolve basicamente uma decisão, né? Vale a pena eu manter o cálculo pelo lucro presumido ou vale a pena eu migrar para o lucro real baseado aí nessas informações? Vamos aos primeiros passos, vejamos lá. O senhor Acácio, ele precisa considerar no seu planejamento tributário o imposto indireto, que é o ICMS, e também o PIS e a COFINS, né? Qual é o impacto desses três tributos sobre os valores de tributos que ele deve pagar. Seu desafio, no caso, é se considerar como membro do grupo e responsável pelas análises. Você deverá elaborar um estudo tomando como base os tributos indiretos incidentes. Lembrando, tributos indiretos seriam o ICMS, o PIS e a COFINS nesse caso. O regime tributário pelo lucro real vai gerar um determinado impacto de tributo e o regime tributário pelo lucro presumido vai gerar outra variação tributária. A função, no caso aí do gestor financeiro nesse caso, é tomar a melhor decisão, né? Eu mantenho o regime tributário anterior ou eu vou mudar o regime tributário? Vejamos lá. Primeiramente, vamos ver a questão do recolhimento de ICMS, PIS e COFINS. Vamos imaginar que pelo lucro real, nós temos o ICMS a recolher de R$ 1.042.272 sobre as entradas, né, o imposto a recuperar. Vamos só relembrar aqui de onde nós saímos com esse valor. Então, nós temos a receita bruta e nós temos o valor das compras. Esse ICMS a recuperar, ele é sobre essas compras aqui, tudo bem? Lembrando que para o cálculo do ICMS a recolher, eu tiro o valor do cancelamento de venda e também
dos descontos concedidos. Então, voltemos lá. Temos aqui agora os valores calculados. O ICMS a recuperar sobre as entradas de 1.042.000. Sobre essas saídas de 2.400.000, nós temos um saldo a recolher de 1.410.000. Pela alíquota aqui do ICMS de 18%. A COFINS, ela geraria um crédito, por ser pelo lucro real, dá direito ao crédito de 440.000, o a recolher de 1.035.000, 595 seria o valor da COFINS a recolher, a diferença. E o PIS, mesmo processo, 129.000 seria o valor a recolher. Pelo lucro real, 2.100.000. Pelo lucro presumido, o que muda? A alíquota é menor, pode ver que a COFINS e o PIS têm valores menores, e muda que eu não posso recuperar o ICMS sobre as compras. Nesse caso, o valor dos tributos é de R$ 1.908.292. Se você comparar aqui, considerando apenas as informações fornecidas, conclui-se que o melhor regime, nesse caso, é o presumido, porque causaria o impacto menor dos impostos indiretos. Lembrando, considerando apenas o impacto dos impostos indiretos. Vamos lá. A Cássio ainda ele quer saber a oportunidade de adquirir uma empresa concorrente, NKL. 15 milhões seria o valor da transação dessa aquisição. Há um ágio, né? O valor da amortização do ágio, segundo a legislação, é de 1,60 avos, né? Como eu tenho aqui uma amortização de 5 milhões, o ágio é o valor de 5 milhões, ao dividir por 5, eu tenho aí 1 milhão de valor de ágio anual. Como que nós chegamos aqui, determinação, né, da base de cálculo e dos tributos sobre a renda de acordo com o lucro real e o lucro presumido, partindo da receita bruta, retiramos a depreciação, custos, tiramos também a amortização e chegamos à base de cálculo de 3 milhões. Apurando a base de cálculo para imposto de renda e contribuição social, no caso do lucro presumido, né, 16 milhões, presunção de 8%, 16 milhões, presunção de 8%. A melhor opção, no caso, será o lucro presumido, ao comparar com o impacto aqui pela base de cálculo, considerando os tributos pelo lucro real. O importante, nesse caso aqui, é nós sempre sabermos, primeiro, as implicações de utilização por um regime ou pelo outro, e principalmente sabermos se a opção por aquele regime é legal ou não. Isso é o mais importante. E depois a comparação entre os valores de um e de outro é, obviamente, para gerar a opção pelo menor impacto. Temos agora um momento de interação, vamos responder as dúvidas de vocês. Esse momento aqui para vocês que estão assistindo a aula é de reflexão, voltar aí nos aspectos principais que foram discutidos na nossa aula, também na resolução das situações e problemas, e tendo as suas dúvidas, nos envie que nós teremos o prazer de respondê-las. Eu vou dar um minutinho para vocês refletirem sobre o que vocês viram e nós voltaremos fazendo as considerações finais e recapitulando aquilo que foi visto nessa aula. Já voltamos!
Muito bem. Para recapitular os conceitos que nós trabalhamos na nossa aula de hoje, é importante nós lembrarmos que o tema principal trabalhado foi regimes tributários, ou seja, os regimes determinados pela legislação com os seus conceitos e principalmente com as suas normas, as normas dos regimes tributários trazidos pelos regulamentos dos tributos específicos, acabam determinando qual é a forma de cálculo da sua base de cálculo, quais são as alíquotas aplicáveis, quais são as hipóteses de incidência e o fato gerador, bem como as regras para adesão ou exclusão do regime específico. Tivemos a oportunidade de ver que o limite para a adesão ao Simples Nacional de 4.800.000 atualmente e que, claro, mais alguns critérios são estabelecidos, como, por exemplo, não se tratar de uma empresa financeira. Sendo uma empresa financeira, independentemente do faturamento, não há possibilidade de adesão ao Simples Nacional. Tivemos a oportunidade de ver que o recolhimento do Simples Nacional é feito pelo DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, e que o regime tributário pelo lucro real e regime tributário pelo lucro presumido envolverá sempre a diferenciação, primeiro, que o lucro real ele se dá a partir do lucro contábil, deduzidas as exclusões e compensações e adicionadas as adições cabíveis. Geram adições, despesas que foram deduzidas do lucro que não podem ser deduzidas, ou seja, despesas que possuem tributação sobre elas, obrigatoriamente devem ser tributadas. E por isso elas são somadas ao lucro, elas foram deduzidas do lucro, quando você soma, você está aumentando a base de cálculo. Enquanto que as exclusões é exatamente o inverso. Você, a partir do momento que lançou receitas que não são tributadas, segundo o que determina a legislação, essas receitas são excluídas do lucro, diminuindo assim a base de cálculo. Ainda existe a exclusão baseada na compensação de prejuízos que a empresa teve no passado, que está lá em prejuízo acumulado. O limite seria de 30% no caso da base de cálculo para você compensar a título de prejuízo. Nesse caso, é uma compensação. Outro aspecto importante visto também, nós tivemos a oportunidade de discutir, é que na aquisição de um investimento, você pode ter a situação de pagar o valor patrimonial, exatamente o valor patrimonial da empresa investida. Nesse caso, está tudo certo. A empresa vale 50, eu pago 50 e está tudo certo. No caso da empresa valer 50 e eu, por exemplo, pagar 40, eu estou diante de um deságio de R$10.000. Ao contrário, se a empresa vale 50 e eu pago 60.000, eu estou diante de um ágio. A situação de ágio, segundo o que determina a legislação fiscal, é de amortização de acordo com a realização daquilo que justificou o ágio lá na empresa investida. Então, a empresa investida gera lucros, por exemplo, e esses lucros que justificaram o ágio na empresa investidora, nós vamos amortizando esse ágio proporcionalmente. Mas, segundo a legislação, essa amortização está limitada a 20% do ágio por ano, ou seja, nós temos 60 avos de ágio todos os meses para amortizar, o que corresponde a 20% no ano. Se eu tenho, por exemplo, um ágio de 5 milhões, eu divido 5 milhões por 5 anos, ou seja, 5 milhões vezes 20%, e todos os anos eu irei amortizar R$1 milhão desse ágio que eu paguei quando eu adquiri a empresa investida. Outro aspecto também importante é que, quando eu opto pelo regime do lucro real, os meus impostos indiretos, o ICMS, PIS e COFINS, eles são calculados pelo método de não cumulação, ou seja, eu recupero o imposto na compra e recolho na venda. Já pelo método de lucro presumido, eu não recupero os impostos sobre as compras, eu apenas tenho a aplicação dos tributos indiretos. Lembrando que o que muda é o PIS e COFINS, o ICMS
tanto no regime como o outro é pelo regime não cumulativo, mas o PIS e COFINS gera uma alteração. A alíquota é menor, todavia eu não recupero o tributo sobre as compras. Combinado? É um prazer conversar esses temas com você e espero vê-los em breve. Até lá!